Olá! A medicina integrativa é uma abordagem médica orientada para a cura, tendo como foco o cuidado holístico do paciente como um todo, mente, corpo, espírito e estilo de vida. O interesse e a busca das pessoas por terapias alternativas cresce a cada ano, principalmente por essas práticas focarem na saúde e na cura e não somente na doença e no tratamento. No programa Saúde e Consciência dessa semana, vamos receber a Andréa Darko para explicar um pouco mais sobre essas técnicas complementares, focando principalmente na aromaterapia e suas aplicações em oncologia. Andréa Darko é terapeuta integrativa, professora e consultora em aromaterapia. Desde 1991, estuda e se aprofunda em diversas técnicas complementares, se especializou em aromaterapia, florais de Bach, linguagem do corpo e metafísica da saúde. Ministra cursos, palestras, workshops e consultorias por todo o Brasil e Europa, incluindo o projeto Jornada dos Sentidos. É parte do corpo docente do IBRA, Instituto Brasileiro de Aromatologia, e coordenadora do projeto de pesquisa em aromaterapia da Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo. É daqui a pouco, não saia daí! Estamos de volta com o programa Saúde e Consciência. Comigo em nossos estúdios, a Andréa Darko, que é aromaterapeuta e que veio colaborar um pouquinho nos contando essa experiência da aromaterapia nessas práticas complementares. Andréa, é um prazer imenso receber você em nossos estúdios para conversar sobre esse assunto tão gostoso. Sim, obrigado, Evelyn. É um prazer enorme estar aqui com vocês também, né, trazendo um pouquinho da natureza, né, e complementando aí a natureza nesse nosso bem-estar, que eu acho que a intenção é essa, né, trazer um pouco mais de bem-estar para esse momento tão tenso de saúde debilitada. É verdade, né? A gente vive realmente uma época de estresse, de demanda, trabalho, enfim, né? Tudo Muito. Isso acaba somando demais e com certeza ter... O corpo grita, né? Com certeza. O corpo grita, não tem jeito. A gente estava conversando um pouquinho antes de começar a gravar o programa e eu achei bem interessante que você me disse que a tua formação é em letras. Sim. Como que você foi apresentada esse universo da aromaterapia? Sim, desde pequena eu sempre tive muito contato com a natureza, né? E tinha umas questões assim que eu falava, mas por que essa planta tem flor e aquela não? Por que essa tem um cheiro forte e a outra não? E mais pra frente eu acabei entrando em contato com cristais, com florais de Bach, e eu falei, nossa, isso é muito interessante, muito legal. Mas não tinha ainda o contato com a aromaterapia. E eu tinha uma coisa muito das pessoas, as técnicas, as pessoas tinham que estar muito receptivas, né? Então você vai fazer um reiki, se a pessoa não está receptiva, ela não funciona, não aproveita, né? A intenção é muito importante. E eu brincava, eu falava assim, eu queria alguma coisa que fosse além da vontade do outro, né? E aí dentro do espaço onde eu fazia vários cursos, era a sede da Braroma, da Associação Brasileira de Aromaterapia, e eu via lá todos os vidrinhos, mas assim, era uma fortuna na época, né? E aí eu tive uma enxaqueca muito intensa que virou uma dor de cabeça crônica. E aí eu fui fazer o reiki, a cromoterapia, os florais, o remédio alopático, fui para o psiquiatra para tentar entender o que era aquela dor e nada resolveu. E a professora de aroma chegou com um vidrinho desse e fez assim, Andréa, você vai passar uma gota no dedo, passa nas têmporas, passa na nuca e a semana que vem que você vem para os seus cursos você me conta. E era uma dor que assim, eu acordava e ia dormir com ela, dormia sentindo aquele latejar. Passou o primeiro dia,
Nada, segundo, terceiro, no quarto dia eu acordei e falei, nossa, que sensação esquisita, tá faltando alguma coisa. E aí eu falei, tá faltando a dor de cabeça. Aí eu liguei para ela, falei, Sandra, eu preciso saber o que é isso, né? Porque claro que tinha uma expectativa, mas assim, não era uma coisa tão que dissesse, é um efeito placebo. Sim. Não. E aí ela falou que estava começando uma turma de especialização e de formação, e eu falei, não, eu quero fazer. E aí foi onde que eu brinco com as minhas alunas, que assim, é um caminho sem volta. A hora que você entra, você não consegue sair mais. Porque assim, é um universo que nos proporciona muito bem-estar e muito autoconhecimento. Com certeza. E assim, dentro da fundamentação científica, existe algo que explique isso para ter esse efeito analgésico? Porque a gente sabe que dor hoje em dia enfim, é um dos problemas principais que acontece dentro da população. Sim. E que não tem... Eu até estou voltando de um congresso, né, que estive semana passada, e lá eles discutiram a questão da dor como um dos maus da humanidade e que não tem um tratamento completamente efetivo que consiga minimizar em 100% a dor dos pacientes, né? Sim. Então, assim, a aromaterapia ela vai conseguir trazer esse alívio, com o próprio relato que você passou. Existe alguma base biológica, alguma coisa que traga isso? Inclusive, eu gosto muito de relacionar o óleo essencial, ele é para a planta o que o nosso sangue é para o nosso corpo. Né? Então, ele vai se adequar e se enquadrar ali conforme a necessidade da planta. Por isso que a gente tem muitas variações. Você fala assim, o óleo da lavanda brasileira é o mesmo óleo da lavanda francesa? A planta é a mesma, só que ela está dentro de condições climáticas, condições de elementos minerais do solo que diferem e que aí dentro desse conceito, a lavanda francesa vai ter uma conotação, né? Vai ter um estado e a lavanda brasileira outro. E mesmo dentro da França, na região da Provence, você vê as lavandas de alta altitude, elas têm um aroma diferente, uma composição química diferente das lavandas de baixa altitude. Né? Então, tem essa variação. E o óleo essencial, então, ele é um mecanismo de defesa da planta. Né? Ele vai ter os cítricos, o óleo essencial está na casca, que é quando a gente espreme a laranja e sai aquele que queima a pele, aquilo é o óleo essencial, que tem a função de proteger a semente para que ela dê novos frutos. Né? A rosa, as flores, o jasmim, a rosa, você já pegou uma rosa que não tem cheiro? Não. Todas têm, né? Mas tem algumas que às vezes a gente fala assim, nossa, mas essa parece que ela não tá perfumada, né? Ela tá bonita, mas assim, ela não tá com aquele cheiro tão intenso. Sim. O aroma da rosa, ela libera para atrair os insetos para que haja polinização. A partir do momento que há polinização, ela para de exalar aquele aroma. Né? Então, a gente fala que é o órgão sexual da planta, né? Onde ela vai se reproduzir. Aí nós temos óleos essenciais que são da raiz, né? Então vai ter o vetiver, que é um óleo muito famoso de base de perfume masculino. Por quê? Porque a raiz do vetiver, ela chega a ter 13 metros de profundidade. Então eles têm que tirar com escavadeira e então é um cheiro amadeirado, é um cheiro de terra molhada. Né, que vai dar essa estrutura, que tem esse tom, né, dentro da perfumaria, a gente diria esse tom de base, que segura, que me dá força. Então, cada planta, ela vai desenvolver esse óleo essencial numa parte que ela é mais sensível. Eu falo muito em curso da história da copaíba, que é uma árvore totalmente brasileira, né? E que, como é que eles extraem, como é que eles descobriram a copaíba? Os indígenas perceberam que ali, quando ela tinha um machucado no seu tronco, ela saía ali um látex, uma resina, que tampava aquele machucado e depois a árvore se regenerava. E aí eles começaram a usar esse óleo no corpo e viram que não eram picados, que o sistema imunológico deles estavam mais fortes. Hoje a extração da copaíba, eles fazem com saca-rolha, eles fazem um buraco na árvore. Ela começa a produzir esse óleo justamente para se proteger e evitar que micro-organismos entrem. E ela começa a produzir aquele óleo. Então, eles vão extraindo esse óleo. Quando ela para de produzir, eles vão lá e dão
machucadinha, assim, uma cutucada, ela volta a produzir mais óleo. E quando ela não tem mais condições de produzir o óleo, essa árvore faz um barulho assim. E aí na reportagem, o repórter pergunta, fala, que barulho é esse? Ele fala, é a árvore avisando que não tem mais condições de produzir o óleo. Nossa. Aí as pessoas falam assim, nossa, Andréia, mas ai, né, o vidrinho. Eu falo, exatamente, nós temos joias aqui dentro, né? Então a planta está dando o seu melhor. Né? Numa composição química, a gente tem dentro dos óleos essenciais mais de 200 componentes químicos, né, na sua composição, e que é esse conjunto de componentes é que vai permitir que esse óleo seja mais adstringente, mais cicatrizante, mais analgésico, né? Então é esse conjunto de informações que vai, porque o óleo vai fazer isso para a planta. Agora imagina que cada gota de óleo essencial corresponde a 30 xícaras de chá da planta. Nossa, extremamente concentrado, né? Extremamente concentrado. Então, assim, uma dica, né? A gente nunca pode usar o óleo puro na pele. Um óleo que a gente pode usar tranquilamente é a lavanda e a melaleuca, ou tea tree, que são óleos que eu posso aplicar direto no machucado, eu posso aplicar direto na pele. Mas os outros, todos, a gente vai precisar de um carreador. Então, que é um creme base, é um óleo vegetal, para poder estar aplicando na pele. Mas então, esse óleo tem esses componentes químicos, que é feita uma cromatografia, onde eu consigo identificar quais são os componentes. E aí, pela qualidade do componente, eu consigo ter essa ação no meu corpo. Então, aqui no Brasil, nós estamos engatinhando com essa história das pesquisas científicas, né, com essas comprovações científicas. Mas Suíça, Alemanha, França, Inglaterra, o próprio Estados Unidos, ele já tem muitos estudos científicos de comprovação dos óleos essenciais, não só na oncologia, mas em qualquer questão de saúde. Né? Então, trazendo esse equilíbrio para o corpo. É você que está em casa, você não consegue sentir o cheiro que está aqui, mas o cheiro está espetacular, está exalando aqui desses frasquinhos, realmente. Assim, para extrair o óleo essencial, a gente sabe que exige uma técnica bastante específica, não é? E demora, e tanto é que o valor dele, acho que em fato, acaba sendo em função dessas técnicas extrativas, que não consegue tirar tanto óleo assim também, não é? E também da quantidade de óleo na planta. Exato. Por exemplo, um eucalipto, ele tem muita quantidade de óleo essencial na sua folha, então eu preciso de 20 a 30 quilos de folha para fazer 1 litro de óleo. A lavanda, eu preciso de 440 quilos. E a rosa, eu preciso de 3 toneladas de pétalas de rosa para fazer 1 litro de óleo. Imagina. Então, você imagina a quantidade de planta que eu preciso, né? E o processo também, porque, em geral, a maioria é por destilação a vapor. Mas nós temos, por exemplo, a rosa, que é por enfleurragem, que você coloca ela numa gordura, essas pétalas dispostas assim numa gordura, e ela vai ficar um tempo ali para que essa gordura absorva o óleo, para depois passar por um outro processo para extrair, para ter o óleo final. Mas já mudou bastante, né, a questão do valor. A gente tem agora valores um pouco mais acessíveis para esses óleos. Até porque a gente tem muita produção aqui no Brasil. Isso. Né? Então a gente consegue aí em várias áreas do país, produção, por exemplo, de capim-limão, que não tínhamos antes, de citronela. Hoje a citronela, nós temos a melhor citronela do mundo, né, em termos de qualidade química. Tem a própria lavanda, que aí, se você sentir, ela é bem diferente. A lavanda do Brasil, ela é mais canforada do que a lavanda francesa. Né? Então essa é a do Brasil. Mesmo. Vocês não vão conseguir sentir. Confiem. Mas... realmente são diferentes os cheiros, né? São diferentes. Os aromas. E em função do clima, do solo, vai ter essas propriedades. E claro, a lavanda do Brasil, que é mais canforada, ela não vai ter a mesma indicação, ela não vai ser tão relaxante quanto a lavanda francesa, que tem outros componentes. Que coisa incrível. E assim, na aromaterapia, é só a aplicação na pele mesmo que vai trazer esse bem-estar, ou aquela questão que a gente usa nos rechôs para ter os... Sim. Né? Então, dentro da aromaterapia, a gente tem 2 linhas principais. A linha inglesa, que é o uso externo, então via pele e via olfato. E a linha francesa, que estuda pele, olfato, mas estuda também a ingestão do óleo essencial como princípio ativo.
No Brasil a gente não pratica, né? Ainda não tem uma legislação que possa fazer esse uso da ingestão como remédio, né? Mas lá fora a gente tem aí muitos estudos, inclusive as empresas de óleos essenciais que produzem lá a cápsula de copaíba, a cápsula de lavanda para um tratamento de insônia. Entendi. Né? Então, para nós aqui, a gente vai ter, então, via óleo de massagem, né? Dentro da estética, a gente tem essa possibilidade de uma drenagem linfática com óleos que vão ser mais adstringentes, uma drenagem no rosto, uma vaporização no rosto para abrir os poros e ajudar na limpeza de pele, nas rugas, né? Então tem essa indicação. E como ativa via olfato, ativa o nosso sistema límbico, ele vai direto para o nosso hipotálamo, que é o centro dos hormônios. Então, via olfato, eu tenho uma ação muito importante de estimulação de hormônio, por exemplo. E vamos falar um pouquinho sobre essa aplicação, então, para a oncologia. Como que vai funcionar, Andréia, para a aplicação, né, da aromaterapia? É para cura? Como que funciona isso? Não, então, assim, eu tomo muito cuidado e eu acho que a gente precisa ter esse cuidado porque quem cura é o médico. Exatamente. Né? Então, aqui eu não tenho pretensão nenhuma dentro da aromaterapia de trazer a cura. Então, o trabalho vai ser justamente esses cuidados paliativos. Então, como é que eu vou cuidar esse paciente que está com câncer, essa família que acaba se desgastando muito, né, com o quadro emocional do câncer? Então, a gente vai trabalhar os efeitos. Então, eu tenho óleos essenciais que eu posso ajudar nesse processo da náusea, do desconforto digestório, né? Então, que eles têm muito, né, nesse tratamento, na quimioterapia. A questão da falta de saliva por causa da quimioterapia e da rádio. Então, tem óleos essenciais, o limão, por exemplo, é um óleo que vai ajudar nessa salivação. Né? Então, melhora a saliva. Então, isso já são pequenos, são grandes desconfortos com pequenas ações que podem melhorar muito a qualidade de vida desse paciente. Então, o cheiro no ambiente, o cheiro corporal, também a gente pode estar trabalhando. E é interessante que a gente vai trabalhar muito com a questão do olfato, né? Então, com essa questão de mandar informação para o sistema límbico para que o próprio corpo possa começar a melhorar. Né? Então, a cicatrização da pele, a sensibilidade da pele também é um assunto que tem sido muito estudado, que não precisa nem o tópico, não preciso aplicar o óleo na pele. O fato de eu sentir o aroma da lavanda, por exemplo, que estimula essa cicatrização e o restabelecimento, né, de toda a camada celular da pele, ela vai mandar essa informação e o corpo, com a sua inteligência, vai fazer aonde precisa e o que precisa. Ele acaba trazendo esse papel realmente da medicina complementar. Complementar o tratamento que já está sendo realizado para trazer um conforto maior para essa família. Exatamente. Então, hoje a gente tem usado muito o termo oncologia integrativa. Perfeito. Porque aí pode integrar o aroma, que vai trazer, por exemplo, o mau hálito, que acaba tendo muito também. Então, a gente pode fazer um enxágue bucal com o óleo de melaleuca, com o óleo de limão, que além de estimular a salivação, vai equilibrar esse mau hálito, esse desconforto. Então tem, na hora de dormir, as insônias, o sono que não é reparador, então eu vou colocar o difusor de ambiente no quarto. Né? Uma dica do difusor, sempre colocar mais baixo possível, porque o óleo é volátil, ele sobe. Se eu coloco em cima da prateleira, ele vai subir, eu não vou sentir o cheiro. Ótima dica. Né? Então isso é importante. E para a família também. Né, para o cuidador, não só para a família, mas para o cuidador que acaba se desgastando, que acaba se debilitando também em função do cuidado. Né? Então, uma laranja, ela é muito restabelecedora desse equilíbrio. Eu falo que ela trabalha o digestório, mas ela trabalha essa organização mental de uma forma muito, muito eficaz. Né? Então, para o paciente entender o processo. E hoje a gente vê muito pela neurociência essa coisa pela psicossomática, o quanto é emocional. Né? Então, o quanto eu estar bem e ter uma esperança, né, vai fazer com que eu ajude nesse processo de cura.
né? Nós temos o olíbano, que é um óleo que é muito utilizado nos processos respiratórios, né? E aí o lado mais romântico do óleo essencial, o olíbano, ele é o frankincense, né? É um dos presentes dos Reis Magos ao Menino Jesus. Né? Então ele tem esse resgate da fé. E aí é um óleo excelente que ele dentro até remete, né? Ele tem um cheirinho tipo, lembra um incenso até, não é? Um incenso, exatamente. E ele vai, dentro da sua composição química, uma das indicações é para o pulmão, que é tristeza. Então eu trabalho com a tristeza resgatando essa fé. Ele é excelente para rugas, para pele, para equilibrar a pele seca ou pele muito oleosa, ele traz a pele para o equilíbrio. No Egito ele era usado para mumificar os faraós. Nossa. Então para restabelecer essa estrutura da pele. E é uma árvore, o óleo de olíbano, ele a árvore dá no deserto, em regiões muito quentes, e a árvore começa a produzir como se fosse essa resina, começa a sair assim como se fosse uma gota, e aí ela evapora e cria uma névoa em volta da árvore para manter a umidade da árvore, para que ela sobreviva a calores muito intensos. Então ele vai fazer essa mesma função. É interessante estudar como é que essa planta atua na natureza, né? Que o meu trabalho é muito voltado para essa interação. Como é que a planta age na natureza e como é que ela vai agir no meu emocional? Como é que ela vai me dar essa correlação desse benefício, né? Exatamente. E também nesse benefício emocional, porque a gente tem os componentes químicos do óleo que vão atuar quimicamente no meu corpo, mas a gente tem uma informação aí da planta na natureza que vai trabalhar o meu emocional. Então, me dando fé, me dando equilíbrio, me dando estrutura e me trazendo bem-estar. André, e quem que é o profissional que pode aplicar a aromaterapia? Tem os profissionais de estética, né, da área de estética, os aromaterapeutas. A gente tem alguns cursos aí no mercado de capacitação em aromaterapia, porque a utilização dos óleos essenciais e a aromaterapia não é ainda uma profissão regulamentada. Né? Então, agora uma coisa que assim, eu bato muito na tecla da importância do estudo. Né? Então não é só, eu vou, porque a gente pode sim, e dentro da aromaterapia o tratamento tem que ser agradável. Tem. Né? A gente não suporta o cheiro ruim. O cheiro ruim me traz desconforto físico. Né? Então a gente tem que trabalhar com aromas gostosos, tem que ser prazeroso. Isso já é meio caminho andado para um paciente de câncer, para um diabético, para uma pressão alta. Então, para vários quadros, né? Uma depressão, né? Uma ansiedade, uma crise de ansiedade. Por exemplo, o olíbano a gente usa no tratamento complementar sempre, mas de crise de síndrome do pânico. Olha só. Né? Porque ele vai dar essa estrutura, ele vai despertar essa fé de que vai dar certo, não preciso ter tanto medo. Né? Então a gente tem aí uma atuação dos óleos essenciais em todos os níveis, físico, mental, energético, né? E emocional, trazendo esse bem-estar. Essa semana você vai falar, né, com os profissionais da área da estética e outros profissionais também que foram convidados a participar de uma palestra que você vai ministrar aqui em Umuarama. E já que a gente está falando um pouquinho dessa questão da estética, como que a aromaterapia pode ajudar, auxiliar nesses processos estéticos? Porque não vai ser só para patologias psiquiátricas, né? Você citou, por exemplo, o pânico, as ansiedades, acho que para quadro de depressão também deve ter resultados muito bons. Sim. Aí tem lá para oncologia, enfim, para parte respiratória, problemas de asma, tudo. Mas na parte da estética, para a gente ficar bonita, beleza, né? Você sabe que eu acredito muito dessa coisa do de dentro para fora, né? Então, por exemplo, nós temos o gerânio, que é um óleo essencial, que a gente usa muito. Ele é um fito-hormônio, então ele vai equilibrar os hormônios femininos. E para a pele, ele é maravilhoso para dar brilho, para equilibrar oleosidade, para equilibrar a pele seca, né?
no meu entender, assim, no meu olhar, o que ele vai fazer? Ele vai ser, essa beleza externa vai ser uma consequência de um equilíbrio interno. Então ele equilibra os meus hormônios femininos e aí eu vou estar com a pele mais bonita, o olhar mais bonito, o cabelo mais bonito, né? Então, agora, muito legal que a gente consegue fazer uma via de mão dupla. Então, por exemplo, eu posso equilibrar o meu hormônio, né, ter o foco no equilíbrio do hormônio feminino, então numa menopausa, numa menstruação irregular, numa TPM, e ter essa consequência da beleza externa, mas eu posso usar esse mesmo óleo que vai equilibrar o meu hormônio de uma forma estética, né, onde eu vou realmente hidratar o meu rosto e fazer um creme para o rosto para ajudar no equilíbrio, na regeneração de uma mancha, de um machucado, né, de um desequilíbrio de pH, enfim. E claro, para as gordurinhas, né? Perder então, medida, celulite, perda de medidas, que vem muito e que, assim, os óleos que vão ser adstringentes, né? Se a gente pensar e sair um pouquinho da caixinha, né? O que é excesso de líquidos no corpo? A água representa as emoções, né? Então, já se sabe dentro da psicossomática que a gordura localizada está relacionada com um mecanismo de proteção. Né? E aí os óleos essenciais que vão trazer vão ajudar nesse processo de drenagem desse excesso de líquidos, dessa retenção de líquidos, ou mesmo da gordura localizada, são óleos que vão me dar leveza. Né? Então são cítricos, né? São excelentes. A gente tem o grapefruit, que é um óleo, ele tem o limão aqui, a gente tem o grapefruit, que é um óleo excelente para drenagem linfática e para quebra de gordura. Então, para associar esse óleo no seu creme de massagem, para fazer a drenagem, é excelente, num pós-cirúrgico, né, para drenar. Para a gente conseguir, né, que o nosso telespectador possa utilizar esses conhecimentos desse programa, vamos passar algumas dicas? Claro. O que a gente pode ter de dica para uma pessoa? O que uma pessoa com dor de cabeça, por exemplo, pode fazer para tentar melhorar? Então, o óleo essencial de lavanda é extremamente eficaz, e aí é um que a gente pode passar puro na pele. Então eu posso pingar, como eu fiz, uma gotinha no dedo, passa nas têmporas, passa na nuca, né? Para aliviar essa dor de cabeça, essa enxaqueca. A pessoa que tem insônia pode pingar esse mesmo óleo essencial no travesseiro, para que ela durma. É interessante passar um pouquinho antes da hora de dormir. Para até o cheiro, né, não ficar tão forte. Para não ficar tão forte e para que o corpo entenda a informação de que ele precisa relaxar. Né? Um óleo excelente, por exemplo, para estudo. Tô desatenta, tô super sobrecarregada, né? E na hora que eu pego ali o caderno para estudar ou que eu vou para aula, eu preciso me concentrar e não consigo porque eu tô cansada, porque eu passei o dia trabalhando. Eu posso colocar uma hortelã-pimenta, né? Para ajudar no foco. E aí pode ser no difusor de ambiente, onde eu vou colocar na aguinha, no rechozinho, até 10 gotas. Né? Então eu pego o óleo essencial e coloco, né, óleo a menta. A menta, por exemplo, é um óleo que eu já não vou poder passar puro na pele. Então, uma boa opção são esses colares aromáticos, aonde a gente coloca o algodão e eu pingo uma gotinha do óleo essencial aqui e tô aqui trabalhando esse aroma. Tô sentindo esse aroma que vai despertar os benefícios que eu preciso. E eu tô lá no trabalho, tô sobrecarregada, muita coisa para fazer, né? E o ambiente tá meio pesado, o estresse lá no último, o que dá para deixar lá? Então, o limão siciliano é um excelente óleo, é um óleo que normalmente as pessoas gostam, porque é o cheirinho do limão. É o ambiente, né? Ele ajuda muito nesse processo de clareza, nesse processo até de foco mesmo, de parar e não, o que eu tenho que fazer, né? Além de limpar esse ambiente, né? Mesmo no caso das doenças, a gente usa muito limão no ambiente para dar uma equilibrada. Ok. E para fechar, Andréia, assim, o que dá para usar então para reduzir essas gordurinhas indesejadas que a mulherada tem e que quer diminuir, né, a qualquer custo? O que dá para adicionar então no creme, nas medidas, enfim? Então, lembrando que é sempre interessante ter o acompanhamento de uma esteticista, de uma profissional que vai saber manipular esses óleos da forma correta, né? Mas um grapefruit
é excelente num óleo de semente de uva. Então, eu oriento assim, com segurança, uma colher de sobremesa de óleo de semente de uva, uma gota de óleo essencial. Né? E aí pode passar tópico, mas sempre lembrar de ter um acompanhamento, de ter uma profissional ali que vai te orientar da melhor maneira e que vai saber olhar para você e falar assim, tá, mas essa gordura tá ligada com uma outra situação, né? Eu preciso trabalhar essa circulação melhor, e aí ela pode potencializar o tratamento aí com esse conhecimento. Com certeza. Muito obrigada pela sua participação, agradeço. Adorei o nosso papo. Gostei demais do cheirinho aqui, o estúdio está extremamente perfumado, né? Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço a todos. A você que nos assiste, obrigada pela sua participação, pela sua audiência. Até a próxima.